Salmo 27, verso 14, a palavra de Deus nos fala assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Uau, isso aqui é incrível, não dá de ser assim. Fica de pé comigo, todo mundo fica de pé comigo. Nós vamos ler juntos isso aqui, Vamos bem alto comigo, diga: espera no Senhor. Olha para alguém perto de você e diga: anima-te. Não, tudo errado, não é assim. Quando você falar o anima-te, você tem que estar muito animado para a pessoa que está do seu lado, né? Tipo assim, anima-te. Não sei como é que você vai fazer, mas vamos junto. Então vamos lá, espera no Senhor. 1, 2, 3. Ficou bom? E Ele fortalecerá. Isso aí não precisa repetir, gente, essa aí não rouba essa parte. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, diga bem alto comigo: espera, pois no Senhor. Põe a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos por essa noite especial. Queremos orar que a tua palavra seja liberada em nossas vidas hoje, Deus, e que isso fortaleça o nosso espírito, nossa alma, nosso coração, e nós possamos sair daqui, Deus, com o nosso coração conectado contigo, debaixo da palavra que eu creio que o Senhor tem para liberar sobre cada um hoje aqui. Essa é a minha palavra, essa é a nossa confissão, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Amém. Diga para alguém perto de você, diga: anima-te. Você pode tomar o seu lugar com certeza agora. O tema da minha palavra hoje é aprendendo a esperar em Deus. Aprendendo a esperar em Deus. Gente, tem uma das coisas nessa vida que eu acho que não sou só eu, você também está nesse time, nesse clube comigo. Nós não gostamos de esperar, sim ou não? Eu esperei, gente, muitas coisas já na minha vida. E eu relembro quando mais jovem, não sei se consigo ser mais jovem do que eu sou hoje, mas quando mais jovem, gente, né, eu pegava muito ônibus. Alguém do time do busão aqui, gente, do ônibus? Que Deus te abençoe. Me lembro que esperava pelo ônibus, gente, e uma das coisas mais terríveis da minha vida, gente, era esperar pelo ônibus. Por quê? Você que esperava pelo ônibus, ou já pegou o ônibus, gente, você sabe o que está acontecendo. Você chega no ponto e supostamente tem um horário que você sabe que passa o ônibus. E normalmente a gente, como bom lajano, a gente chega uns 5 minutos antes. E aí quando chegava ali, também o ônibus sempre atrasa, é ou não é? Aí começava a vir uma dúvida assim: será que já passou? Gente, que sensação terrível. Tinha aula. Eu pensei, não podia faltar. Aí você chegava para a pessoa: você viu se por acaso o ônibus tal já passou? E a pessoa diz assim: não vi. O desespero era, sabe quando é, gente? Quando você pergunta: você viu se o ônibus já passou? A pessoa: já passou. O que você fazia, gente? Né? Desesperador. Eu me lembro uma vez que eu estava, era um sábado, e eu estava esperando o ônibus para ir para a igreja, né? E aí, gente, eu estava naquele lugar, eu cheguei 5 minutos antes do momento que supostamente passava o ônibus. Gente, passou 5 minutos, passou 10 minutos, passou 15 minutos, passou 20 minutos, passou 30 minutos e nada do abençoado do ônibus. E eu ficava pensando: rapaz, o que aconteceu com esse ônibus? Será que eu perdi ele? Será que o meu relógio está certo? E de repente, gente, eu perguntei para uma pessoa assim: tu sabe se o tal do ônibus já passou? Uma pessoa que está no ponto de ônibus comigo. Uma das coisas que eu acho vantajoso, pontos de ônibus, você faz amigos, gente. Está todo mundo lascado ali, né? Todo mundo dá mão, né? E fica ali junto, né? Ou tanta gente eu conheci em ponto de ônibus nessa vida, meu irmão. E a pessoa falou para mim assim: não, esse ônibus não passa aos sábados. Eu pensava, eu não sei se eu rio ou se eu choro, porque agora como é que eu vou esperar, gente? Esperar às vezes não é fácil, mas tem uma das coisas, gente, que Deus trabalha na nossa vida, e todos nós que somos discípulos de Jesus, todos nós que cremos em Deus, que caminhamos com Deus, uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida é esperar no Senhor. Você pode dizer bem alto comigo, diga: esperar no Senhor. Esperar no Senhor. O que é esperar em Deus? Esperar em Deus, gente, é você aguardar, você confiar que em algum momento, talvez aquela sua espera ou aquela sua oração,
ou talvez seja qual for a estação que você esteja passando na sua vida, mas você crê que você não está só, que Deus está com você nessa espera. Você acredita que Deus contempla todas as coisas, e por mais que existe mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo, Deus, Ele sabe exatamente quem você é, exatamente a sua necessidade, exatamente o que está no seu coração, e Deus continua contemplando a sua vida. Ele está interessado em você. Esperar em Deus é confiar que Deus lhe ama, e como um pai, Ele nunca vai deixar de estar perto de ti. Amém. Existe uma famosa frase que diz: Deus tarda, mas não tarda. Essa frase não é verdadeira. Muitas vezes as pessoas pensam: eu estou orando por isso e nada aconteceu. Deixa eu ver sua mão alta, momento de sinceridade aqui. Quem já orou por algo, gente, que não aconteceu? Eu já várias. Eu me lembro, gente, várias vezes que, principalmente quando se trata em você orar em relação à condição climática do tempo. O quão complexo é isso. 2012, fizemos um grande projeto. Íamos gravar na época era DVD, hoje não existe mais. Hoje ia pôr só no YouTube. A propósito, inscreva-se no meu canal. Havíamos investido média de 50 mil reais numa noite para esse grande projeto. Muitas pessoas estavam cooperando, ajudando. Havíamos contatado muitas pessoas, era uma grande campanha. Tinha ligado para 4 amigos meus para participarem desse projeto conosco. Gente, era tanta coisa envolvida. E no abençoado do dia, era ao ar livre, uma chuva de lascar. E eu pensei assim: eu posso orar a Deus. Então eu fui até a janela do meu quarto, eu dizia: em nome de Jesus, quando eu contar até 3, chuva, pare. Eu lembrava de Jesus acalmando a tempestade no mar. E a propósito, os discípulos perguntavam: quem é esse que até a natureza, o vento lhe obedece? Eu falava: vamos provar novamente isso de Deus. 1, 2, 3, em nome de Jesus, chuva, pare. Quando eu abria o olho, não, Deus, não é assim, vocês não estão a me ouvir. Eu vou orar mais uma vez, me escute. 1, 2, 3, chuva, pare. E continuava chovendo. Já muitas orações na minha vida, gente, eu orei, muitas foram respondidas, outras não foram, mas sabe o que eu vou falar para você? Existem coisas que eu e você não podemos entender, mas a atitude de nós esperarmos em Deus é saber que seja respondida ou não no momento, Deus ouviu, e isso está com Deus. Amém. Se os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos, se os caminhos de Deus não são os meus caminhos, esperar em Deus é confiar que Ele tem o tempo certo para cada coisa. Amém. Esperar no Senhor é saber que muitas vezes não será do meu jeito, mas que o jeito de Deus é sempre melhor do que o meu. Amém. Agora nessa noite, gente, eu quero falar sobre algumas atitudes que quem quer esperar no Senhor precisa fazer. Quem quer cumprir o propósito, quem quer caminhar na vontade de Deus, não na sua própria vontade, isso significará você depender do Senhor. Amém. Esperar no Senhor tem a ver com algumas coisas que eu quero falar para ti hoje, e eu prometo que será muito mais rápido. A primeira atitude de quem quer esperar de fato no Senhor, você precisa ser cheio de esperança. Você pode dizer comigo, diga: cheio de esperança. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esperança. Sabe algo, gente, que a gente nunca pode perder? É a nossa esperança em Deus. Sabe uma das principais características de quem caminha com Deus, sabe qual é, gente? Nunca perde a esperança. Como pastor, gente, eu tenho estado em muitos enterros.
Eu sempre falo, gente, que esse momento é um momento difícil na vida das pessoas, eu faço questão de estar presente. Essa semana, gente, a palavra melhor não é celebrei, participei de 2 enterros. Hoje mesmo, antes de celebrar o batismo nas águas de muitos irmãos aqui, eu fui celebrar um enterro. Sabe algo que eu descobri, gente? Que as pessoas que caminham num relacionamento com Deus, elas têm uma esperança diferente de quem não caminha. Sabe o que eu descobri, gente? Na casa do luto, no meio da tristeza, no meio da morte, acredite se quiser, gente, um dia todos vão passar por isso. A única certeza que todos têm nessa vida, quando nascem, é que um dia também a sua vida chega ao fim. Mas a coisa que eu notei, gente, que pessoas que caminham com Deus, elas têm esperança. A hora da morte não é legal para ninguém, você sendo Jesus ou não sendo, você estando próximo de Deus ou não estando, mas deixa eu falar para você, você está próximo de Deus, existe esperança. Esse é um dia que todos choram, porque a propósito, a gente é só coração humano, e a gente é feito de carne e osso. Mas deixa eu falar algo para você que eu descobri, gente, pessoas que caminham próximo do Senhor, até o choro delas é diferente. Amém. O choro, cara, de alguém que caminha com Deus tem esperança. O choro de quem caminha com Deus não é um choro amargo, nem no momento de luto. Sabe por quê, gente? Porque tem esperança em Deus. Amém. Tive estado, pessoal, em momentos assim, de pessoas que não têm esse relacionamento com Deus, cara, e o choro é desesperador. Mas tenho estado, gente, em pessoas que caminham com Deus, que mesmo caindo lágrimas nesse momento, ainda podem dizer, o que está em João capítulo 11, que quem crer em Jesus, ainda que morra, viverá. Amém. Porque a esperança, gente, é o que nos move. Agora, muitas vezes na nossa vida nós podemos estar passando, gente, por estações, você queria que coisas fossem diferentes na sua vida, e às vezes você fica pensando, Deus, até quando? A propósito, Salomão, sábio em Provérbios, diz, a esperança que muito se adia, faz adoecer o coração. Mas deixa eu falar algo para você, esperar no Senhor, é você encher o seu coração de esperança e dizer assim, eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que eu posso esperar no meu Deus. Amém. Quem de fato quer esperar no Senhor, precisa aprender, segunda coisa aqui, ter paciência. Diga comigo, ter paciência. Romanos capítulo 8, 25 nos diz assim, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Gente, ter paciência não é apenas você esperar, mas ter paciência é você esperar com a atitude correta. Amém. Enquanto você está esperando por coisas talvez na sua vida que você gostaria de ver, e deixa-me falar para ti, quantas coisas na nossa vida às vezes nós estamos esperando, mas paciência é quando eu decido dizer, Deus, eu apenas quero confiar no seu tempo e não no meu. As pessoas talvez olham a nossa igreja hoje, o tanto de pessoas chegando e tudo que Deus tem feito, e isso é incrível, realmente é maior do que a nossa capacidade humana que alguém pode fazer, é apenas o Espírito Santo. Mas eu me lembro quando nem existíamos como igreja, e tudo que Deus havia falado para mim é, Mateus, começa um projeto social para pessoas pobres em 2 bairros, e naquele tempo, pessoal, por 7 anos, eu caminhava em 2 bairros muito pobres, ajudando pessoas. Deus havia falado no meu espírito, a respeito daquilo que Ele ia fazer na nossa cidade. A propósito, na primeira reuniãozinha que a gente fez, eu declarei, um dia nós estaremos reunidos no estádio de futebol da cidade. Amém. Tia Dete, cadê a Tia Dete desse tempo? Tia Dete que veio aqui. Love you, baby. O fato, cara, sabe qual é? Teve muitos momentos nessa estação, cara, que eu me senti tão desencorajado, que eu pensava assim, Deus, quando vai acontecer alguma coisa? Era um grupo de 7 idosos, 3 ainda estão vivos,
Alguns iam falecendo. Eu dizia: Deus, está diminuindo em vez de aumentar. Quando vai acontecer algo? Quando alguma coisa vai romper? Já esperaste alguma coisa mudar e parece que as coisas não estão mudando? Mateus, faltava fazer tua parte? Não, estava me dedicando, estava orando, estava evangelizando, estava fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer, mas ainda assim, não via resultados. Mas deixa eu falar algo poderoso para você agora. O tempo de Deus, às vezes não é o nosso tempo, mas, abra seus ouvidos agora, aquilo que você recebe, enquanto você está esperando, é ainda mais importante do que aquilo que você está esperando. Às vezes você acha que o que importa, cara, é aquele resultado, aquilo que você orava, aquilo que você almejava, mas no seu coração, a estação de espera é a estação que Deus está colocando os maiores tesouros dentro de você. A estação de espera é onde Deus está trabalhando o seu caráter, está conformando a sua vida naquilo que Deus criou você para ser. Quão importante é a gente aprender a ter paciência. Ter paciência é muitas vezes eu não estar vendo resultados, mas ainda assim eu sorrir, dar um sorriso com todos os seus dentes e dizer: Deus, talvez não seja no meu tempo, mas eu confio que o seu tempo é sempre melhor para mim. Amém. Ter paciência. A terceira coisa, para quem deseja esperar no Senhor, e isso é incrível, evite decisões precipitadas. Você pode dizer comigo, decisões precipitadas? Decisões precipitadas na nossa vida acontecem quando nós passamos a nos mover pela intuição, pela emoção, pela opinião de outras pessoas, e nós não nos submetemos à vontade de Deus. Porque Deus, gente, Ele sempre vai falar com a sua palavra. Deus fala para Abraão: sai da tua casa e larga a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus sempre tem um comando, Deus sempre tem uma vontade para a nossa vida. Mas sabe qual é o maior problema? É quando nós tomamos decisões precipitadas. Decisões precipitadas, gente, levam a gente para longe da vontade de Deus. Tomar decisões por nós mesmos, enquanto Deus falou para nós esperarmos. Quer ver, gente? Vamos junto aqui na área de relacionamentos. Cadê o povo solteiro aí? Diz um amém. Oi? Cadê o povo casado? Eles fazem uma propaganda para parecer que é bom, gente, né? Estou brincando, gente. Cara, evitar decisões precipitadas. Deixa eu falar algo para você, gente. Apenas seja fiel com Deus, você verá Deus ser fiel com você nessa área. Agora, não é tão evidente tantas pessoas tomando decisões, começando relacionamentos, cara, sem pé e sem cabeça. Deixa eu me dizer algo para você. Se você quer que a sua vida seja abençoada, se você quer ter bons relacionamentos, ande na vontade de Deus, cara, porque você pode daqui a meio ano vir aqui lamentar pelaquilo que você está vivendo hoje, por decisões precipitadas. Recentemente, #aconteceu, me contaram, existia uma garota aqui, ela fazia parte da nossa igreja, e ela conheceu um rapazinho, não na igreja, e aí ela tentou trazer o rapazinho para a igreja, mas quem já descobriu que os rapazinhos às vezes só querem vir para a igreja para impressionar as menininhas? A propósito, ela quer que eu vá para a igreja, #de arrasto. Ela participava de um grupo de GPS, essa líder de GPS dela com muito amor falou: olha, decisões são particulares suas. Quem já descobriu, gente, que ninguém tem o poder de mexer no seu livre-arbítrio, suas decisões, nem Deus faz. Mas decisões precipitadas nos roubam daquilo que Deus tem para nós. Essa líder de GPS falou: por favor, eu acho que você deveria observar mais, você sabe o que é a vontade de Deus, você sabe quais são os princípios de Deus em relação a relacionamentos na sua vida? Ela não quis ouvir, tomou decisões precipitadas, afastou-se da igreja,
não veio mais, tomou Doril e sumiu. Casou. Quando casou, postou a foto no Instagram e muitas curtidas. Já viu como o pessoal gosta de curtir quem começa no relacionamento? Sejam felizes para sempre. Parabéns. A meia notícia. Hashtag vai vendo. 2 meses, irmão. 2 meses de casamento. Eu conto isso com muita tristeza. O casamento já acabou. O camarada chegou em casa, botou o dedo na cara da menina, puxou o revólver, irmão. O casamento já acabou. Sabe por quê, gente? Decisões precipitadas me roubam da vontade de Deus. O simples fato, cara, que caminhar na vontade de Deus é muitas vezes uma espera. Às vezes minhas emoções dizem para mim, vou fazer isso, vou fazer agora, dessa maneira. E esperar no Senhor, gente, às vezes não é fácil. Esperar no Senhor, às vezes, é você chorar uma noite, é você passar uma estação mais difícil, mas com a promessa, o qual Jesus fala, a palavra de Deus nos fala, que a lágrima pode durar durante a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém. Esperar no Senhor é dizer, Deus, eu estava com muita vontade de agir dessa maneira, mas quer saber, eu decido confiar, que Tu sabes tudo sobre mim, Tu sabes o melhor sobre mim. A quarta coisa, em vez de murmurar, sempre decida louvar. Amém. Tem gente que gosta de espraguejar, dá uma coisa de errado, o camarada usa as palavras para proferir desgraça, maldição, xingar. Mas sabe o que é o mais especial, gente? No meio de toda a estação difícil da sua vida, você tem a oportunidade de levantar suas mãos e adorar o Senhor. Existe um tipo de adoração, gente. A propósito, a palavra de Deus fala que nos céus nós vamos adorar o Senhor por toda a eternidade. Eu mal posso esperar para ver aquele jogo de luz, de relâmpagos e raios. Eu mal posso esperar para todos aqueles anjos. E se a música aqui na terra parece ser empolgante, eu nem consigo imaginar o tunte-tunte lá no céu. Deus que criou a música, você sabia? O diabo só pega o que Deus criou e tenta perverter. Eu não consigo nem imaginar os anjos cantando santo, 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 esse anjo, esse coro celestial, gente. Nós vamos estar adorando o Senhor. Mas deixa eu falar para você, existe um tipo de adoração que eu e você não conseguiríamos prestar a Deus no céu, só aqui na terra. Sabe qual é? É no meio dos problemas e das tribulações, a gente ser capaz de dizer, Deus, está dando tudo errado, mas ainda assim, eu te louvo. Amém. O tipo de adoração de Jó, que depois de ter passado por muito, ter perdido tudo, cara, a vida implodiu, ele consegue dizer, Deus, o Senhor me deu e o Senhor tirou, e no final da questão, é o Senhor que decide tudo, mas adorado seja o nome do Senhor. Amém. Esperar em Deus, gente, tem a ver sempre com decidir agradecer e louvá-lo, em vez de murmurar. Esperar em Deus tem a ver com uma atitude de fé. Alguém diga bem alto comigo nessa noite, diga fé. Fé. Marcos capítulo 9, 23. Olha as palavras do próprio Jesus, e essa história agora vai mexer com você. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você pode dizer comigo, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Conecte-se comigo. Mateus, quando Jesus disse essas palavras, era um pai que amava muito um filho. A propósito, diz que o sentimento mais próximo que você pode ter de Deus por ti, é de você ter um filho. O seu filho estava terrivelmente endemoniado. É tão caótica a situação, que parece que esse demônio possuía esse rapaz, jogava ele no fogo e na água. Cara, que dramático isso. E chegam até Jesus,
um pedido de um pai, ele diz: Jesus, eu não sei mais o que fazer, tu tens como ajudar o meu filho. E Jesus fala para ele: se tu crer, tudo é possível ao que crer. Amém. Mas eu quero te mostrar a resposta desse pai agora, hoje, no verso 24, me dê aqui no telão, por favor, de Marcos capítulo 9, diz assim: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas. Você consegue imaginar um pai chorando por um filho? Disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Sabe qual é o simples fato, cara? Eu acho que essa situação está há tanto tempo que o pai está dizendo: olha, eu acho que eu nem consigo mais crer que tu pode curar ele. Já tentei tanta coisa, já foi feito de tudo, levado aos médicos, levando para todo mundo que podia fazer alguma coisa, ninguém conseguiu resolver o problema dele. Mas ele está dizendo assim: se ninguém conseguiu, eu creio, mas parece que a fé aqui está pequena, mas então me ajuda na minha incredulidade, porque eu quero crer, Jesus. A Bíblia fala que nesse mesmo momento, Jesus repreendeu esse espírito maligno, e aquele menino foi curado deste mal. Amém. Os discípulos vendo isso, eles ficam apavorados, porque os discípulos tinham tentado curar o menino, e não conseguiram, e eles perguntam para Jesus: por que esse aí não deu certo, Jesus? E Jesus fala: essa casta só se desfaz por meio de jejum e por meio de oração. Amém. Mateus, que casta é essa? Esse capitão? Não, é a incredulidade, cara. O pai daquele menino diz: ajuda-me com a minha incredulidade. Gente, deixa eu falar algo para você. O que nós nunca podemos perder na nossa vida é fé que todas as coisas, Jesus, ele tem poder para fazer. Até as coisas mais impossíveis, diante de Deus, não existem impossíveis. E eu amo Jeremias capítulo 32, verso 17, que diz assim: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com grande poder, e com teu braço estendido, não há o que seja demasiadamente difícil para ti. Deixa eu falar algo para você, gente. Não existe nenhuma situação difícil que Deus não pode intervir na sua vida. Amém. Talvez você diga: Mateus, você não conhece o meu filho adolescente. Jesus tem poder para mudar corações. Jesus tem poder para mudar qualquer coisa. Mas eu e você precisamos crer. Esperar no Senhor é crer. É crer que se eu com as minhas mãos não posso fazer, mas eu tenho certeza que Deus pode fazer na minha vida. E o meu sexto ponto diz assim: se você quer esperar em Deus, você precisa se manter animado. Chacoalhe a pessoa que está do seu lado e diga: anima-te. Anima-te. Já notou, gente, como às vezes é possível a gente perder o nosso ânimo? Jesus, em João capítulo 16, 36, ele diz: nesse mundo vocês vão passar por aflições. De repente Jesus posa para a foto, ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Toda a nossa dificuldade, todos os problemas a nós mesmos, Jesus já venceu. Agora Jesus está dizendo para a gente: tem de bom ânimo. Você sabia que essa palavra tem de bom ânimo Jesus usou muitas vezes? Quando os discípulos estão no meio do barco gritando por suas vidas, a propósito, veja o vídeo no meu canal. Depois de eu ter pulado na água gelada, se inscreva no sino de notificações. Quando Jesus aparece no meio da tempestade, você sabe que Jesus fala para eles: tende bom ânimo. Porque se você quer, gente, esperar no Senhor, você precisa manter o seu ânimo. Ânimo não é algo externo, ânimo é algo interno. É uma condição do nosso coração, que não importa como está acontecendo aqui fora, você se mantém animado no Senhor. E eu termino essa mensagem falando sobre receitas para nós não desanimarmos, porque talvez esse ponto de manter o ânimo, a confiança no Senhor, é a coisa mais importante. Existem 5 personagens
aqui que eu quero destacar, que eles tinham receitas para manter o seu ânimo, e o primeiro deles é a receita de José. Sabe qual é a receita de José, gente? Nunca pare de sonhar. Você conhece a história dele, Gênesis capítulo 33, ele tem um sonho, ele é traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, ele vai ao Egito, ele é acusado de tentativa de estupro, ele vai à cadeia, a vida dele, cara, é um círculo, que você pensa, será que alguma coisa vai dar certo ainda? Mas sabe uma coisa de José, gente? Nunca parou de sonhar naquilo que Deus tinha falado para a vida dele. É possível, cara, a gente parar de sonhar? Esperar no Senhor, sabe o que é, meu irmão? Você continuar sonhando a respeito da palavra que Deus falou contigo. Eu lembro uma estação de muito desencorajamento na minha vida, que era difícil sonhar, cara. A propósito, se você não consegue mais sonhar, deixa eu falar algo para você, você precisa urgentemente deixar Jesus encher seu coração novamente, porque a linguagem do Espírito Santo sempre sonhos. Quando você sonha, é porque você está no caminho de Deus. Mas às vezes, gente, é tão difícil sonhar. José passou tantas dificuldades nessa vida, mas ele nunca parou de sonhar. Deixa eu perguntar para você aqui nessa noite, você continua sonhando com aquilo que Deus falou para você? Ou talvez você já perdeu a esperança sobre isso? Segunda receita, para não desanimarmos, é a receita de Davi. Diga bem alto comigo, diga Davi. Sabe qual é a receita do Davi? Tem dois ingredientes aqui. A primeira receita de Davi, gente, é ver na oposição uma oportunidade. Tem gente, cara, que no meio da oposição só vê a possibilidade de queda, só vê a desgraça. Davi, não. Davi, ele vê o gigante Golias e ele pensa, se todo mundo está amarelando para esse cara, talvez seja a oportunidade disso ser o trampolim para onde Deus quer me levar. Eu vou enfrentar esse gigante. Ele vê na oposição uma oportunidade. E eu e você, gente, somos muitas vezes enganados. A gente foi treinado, sabe para quê? Para imaginar que circunstâncias ruins sempre vêm da parte do diabo. Circunstâncias ruins sempre vêm por causa do chifrudão. E a gente acha que coisa boa vem da parte de Deus. Deixa eu falar para você, gente. Às vezes as maiores oportunidades daquilo que Deus quer fazer dentro do nosso coração vem através da oposição. Amém. Davi vê naquele gigante a oportunidade do chamado dele começar. Outro ingrediente de Davi, ele transferiu a sua batalha para Deus. Não é lindo? Quando ele vê Golias, ele diz, você vem contra mim com espadas e com lanças, e com escudos, mas eu vou contra você, em nome do Deus vivo. Amém. Eu acho que Deus lá do céu pensa assim, me botou no meio da briga, o cara. Quando você coloca Deus no meio das suas batalhas, Deus luta por você. Amém. Ou você acha mesmo, que um homem que não era guerreiro, Davi não era um homem treinado para o exército, com uma funda e com uma pedra poderiam derrubar um gigante. Quando você coloca Deus nas suas batalhas, Deus luta as suas batalhas por ti. Ingrediente de Davi, cara, é entender, minhas batalhas eu não luto só, mas eu luto com o Senhor. Na oposição existe uma oportunidade. Receita de Daniel, eu sou fã de Daniel, diga comigo, diga Daniel. Outro grande homem. Receita de Daniel é, não se contamine com esse mundo. Daniel capítulo 1 verso 8 diz, e Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse, não se contaminar. Sabe o que significa, cara? Que você vai estar caminhando a sua vida nesse mundo, tem muitas coisas acontecendo ao seu redor, muitos padrões errados, muitas coisas
Mas Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei, na palavra do Senhor. Nela, na Bíblia, na palavra do Senhor, medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e nunca secará. Quando você decide se separar desse mundo e dizer: Deus, eu vou guardar minha vida para mim não se contaminar. Salmo 1 diz: feliz quem se separa para Deus. Porque o mundo, cara, vai tentar botar oportunidades e abrir portas para você andar em coisas que Deus não chamou você para andar, para levar você por caminhos que não é o caminho de Deus para você. No corredor infinito da vida, cara, tem um monte de porta para a gente entrar, mas Jesus falou: eu sou o caminho. Aprender a não se contaminar no mundo. Daniel, ele fala: eu não vou participar do que vocês estão fazendo, eu não vou sentar nessa mesma mesa. Mesa fala de relacionamento. As pessoas que você caminha, você compartilha valores delas. É impossível você caminhar com alguém sem compartilhar de valores de vida. Daniel está dizendo: eu não me contamino. Salmo 1: feliz aquele que anda na lei do Senhor, amém, que caminha com o Senhor. O quarto, para você se manter sempre com bom ânimo, é a receita de Paulo. Alguém aqui é fã do apóstolo Paulo além de mim? A receita de Paulo, entre muitas que poderia falar, é: governe os seus pensamentos. Vamos junto? Filipenses capítulo 4, 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, diga para alguém perto de você, diga: irmão, contigo mesmo. Quanto a mais, irmãos, vamos junto? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto, o que está ocupando a tua mente? Pensamentos dirigem comportamentos. Mateus, eu não sei porque eu estou caminhando em direção a esse lugar. Quais são os seus pensamentos? O apóstolo Paulo está dizendo: cara, você precisa governar os seus pensamentos, aquilo que é puro. Mateus, eu estou com dificuldade de impureza na minha vida. O que você tem pensado? Mateus, eu estou com dificuldade a respeito dos meus pensamentos, de lidar com problemas emocionais aqui dentro. Deixa eu perguntar para você: o que você tem deixado ocupar a sua mente? Pensamentos são como pássaros, eles passam sobre a nossa cabeça, mas existe uma velha frase que diz: eu não posso impedir um passarinho de passar por cima da minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho aqui. Às vezes a gente mantém pensamentos que Deus não quer para a nossa vida, e esses pensamentos, novamente, dirigem comportamentos. Salomão fala em Provérbios capítulo 23, verso 7, hoje eu estou um veneno para versículo. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Paulo está dizendo uma receita, cara, para manter o bom ânimo: governe os seus pensamentos. Porque se você acorda e às vezes a sua estação não está muito bom, mas você está aprendendo a esperar no Senhor, você levanta e diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que as coisas não estão ainda mudando aqui, mas no meu coração eu creio que o tempo de Deus não é o meu tempo, mas o tempo de Deus nunca falha. O tempo de Deus não se pode frustrar. Jó declarou: nenhum dos teus planos, Deus, podem ser frustrados. Esperar no Senhor é ter esse entendimento, é saber, nos meus pensamentos eu vou deixar com que a palavra de Deus esteja presente na minha vida. Eu encerro essa palavra falando a última receita para mantermos o ânimo. Isso aqui é maravilhoso. Essa é a receita de Deus. 2 Coríntios 7, 5, vamos juntos para a reta final? Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, Paulo está dizendo,
a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo nos fomos atribulados, hashtag passamos por tretas, muitas dificuldades, por fora combates, por dentro temores. Verso 6, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Sabe qual é a receita de Deus, gente? Tenha um amigo para caminhar contigo na sua jornada. Amém. Sabe como que Deus consola o apóstolo Paulo? Ele envia Tito e diz: vai lá nesse momento de dificuldade e caminha com o cara. Deixa eu falar para você aqui, gente, todo mundo precisa de um amigo. Enquanto você está esperando em Deus, um amigo na sua jornada de fé, que pega na sua mão e mantém você animado. Pessoas que têm mais fé do que a gente. Cara, eu amo me aproximar de pessoas que têm mais fé do que eu. Pessoas que às vezes no nosso dia, gente, mal, a Bíblia fala dos nossos dias maus, estão com a gente e apenas pegam na nossa mão, cara, e não nos deixam afundar. Receita para manter o ânimo: mantenha pessoas perto de você, que estão na mesma jornada, que estão caminhando contigo. Já teve estações, cara, que eu não desisti da minha jornada com Deus, porque eu tinha alguém perto de mim. Eu me lembro que o dia que eu fiz o plano, na verdade não fui eu que fiz, acho que foi o capeta. O plano que seria o último dia na minha vida que eu iria na igreja. Eu marquei a despedida. Falei, vou esse domingo e depois não vou mais. E já não notou, gente, como a gente tem, nossa cultura, cara, mostrar fraqueza é errado. Vulnerabilidade na nossa cultura é errado. Enquanto vulnerabilidade para Deus se chama sabedoria. Se mostre vulnerável para que alguém te ajude. A gente treinou cara de paisagem para parecer que está tudo bem. Tem gente, cara, aqui no Instagram, meu irmão, que está postando rindo, bro. Mas depois terminou de postar, começa a chorar. Tem gente, cara, que anima a torcida inteira, mas no secreto, cara, chora e ninguém sabe. Eu havia treinado, gente, esse estereótipo. Era a última reunião que eu tinha decidido, é a última reunião que eu vou à igreja. Quando eu estava lá, se aproximou um amigo. Ele é bem mais velho, ele é um senhor, já idoso, mas foi sempre um parceiro na jornada. Ele chegou e falou para mim: Mateus, eu posso te dar um abraço? Eu falei, claro. Ele falou, está tudo bem contigo? Eu falei, tudo ótimo. Ele me olhou nos olhos e falou assim: não está não. Eu falei, sabe que Jesus revelou para ele meu plano diabólico, que era a última vez que eu vim na igreja. Ele falou, Mateus, falar contigo. Não é para você parar de correr com Deus, porque as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida no tempo dEle. A receita de Deus, sabe qual é, cara? Tem alguém aqui na família, na fé, que caminhe contigo e não te deixe parar, não te deixe desistir, de continuar esperando em Deus. Se fosse contar para ti, cara, várias estações de espera. Espera na nossa vida às vezes não é fácil, mas deixa eu falar para você, a espera em Deus tira o melhor de nós, gente. A espera em Deus faz as coisas terem sentido e propósito. Eu quero falar com você hoje, gente, que você está nessa espera e talvez você esteja desencorajado de tanto esperar. Hoje eu quero falar para ti, gente, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, mas os pensamentos de Deus a nosso respeito são de bem e não de mal. O tempo de Deus às vezes não será o nosso tempo, mas deixa eu falar para você, gente, o tempo de Deus
sempre é o melhor para nós. Hoje eu apenas quero dizer para você: espere a Deus, espere em Deus de forma correta. Talvez algumas coisas, como na sua espera, precisam mudar, porque parece que tem coisas, cara, que Deus só muda a circunstância fora da gente, quando primeiro muda o coração da gente, porque para Deus é muito mais importante o que está acontecendo aqui dentro do que aqui fora. Eu costumo dizer que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Quando você começa a responder numa boa espera diante de Deus, os céus olham e diz: chegou o momento. Eu quero terminar com esse verso. Os jovens correm e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águia, e jamais se cansarão. Hoje Deus está aqui para renovar suas forças. Você está aqui nessa espera. Em nome de Jesus, aí no seu lugar onde você está, receba fortalecimento do Espírito Santo. Receba no seu coração um shift, cara, uma mudança, para voltar a ter esperança, a voltar a ter paciência, agir da maneira correta. Você era conhecido como o loucão das decisões, dormia solteiro e acordava namorando, do nada, bro. Onde que achou na esquina o louco velho? Não mais, cara. Constrói do jeito de Deus, na vontade de Deus. Você era conhecido como o cara que espraguejava e falava um monte de coisas que não deveria, no momento da dor, da luta, do problema. Agora você começa a levantar a mão e dizer: Deus, obrigado, porque Tu está nos controle de tudo. Você é o camarada que caía em ânimo, que desanimava. Não vou mais na igreja, fui lá domingo passado, essa semana piorou. Não! Anima-te, minha alma, porque eu vou esperar no Senhor. Ele está cuidando da minha vida, eu confio por inteiro. Minha vida financeira, a minha família, o meu trabalho, a minha vida emocional, quem eu sou e também quem eu não sou, porque muitas vezes, quem a gente não é, a gente gostaria de ser, é talvez o maior senso de confiança no Senhor e dizer: Deus, o que Tu queres para mim, eu decido crer que é o melhor. Hoje, em nome de Jesus, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você pode levantar sua mão direita bem alto onde você está agora. Feche seus olhos e diga: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, e não se cansarão. Hoje, Jesus, eu decido esperar no Senhor. Abre os olhos com a mão erguida, pode manter a mão erguida. Vamos terminar como a gente começou, Salmo 27:14, pode dar aqui. Vamos declarar juntos. Espera no Senhor. Você já treinou no início? Espera no Senhor. 1, 2, 3. Vamos de novo. Vamos de forma profética hoje. Talvez a pessoa que está do seu lado, bro, precisa ser animada no Senhor hoje. Deixa Deus usar a sua vida. Espera no Senhor. 1, 2, 3. Para não fazer acepção de pessoas, vira para outra pessoa agora. Vamos lá? Levanta a mão. Espera no Senhor. 1, 2, 3. Agora
1, 2, 3, e você fala para a pessoa bonita do teu lado, anima-te. 1, 2, 3, Mateus, não achei ninguém aqui. Bah, não tinha ninguém. Hashtag zoeira, gente. Você não viu que você é muito melhor de bom ânimo? Você é muito melhor, irmão, louvando a Jesus. Você é muito melhor sorrindo, com esperança no seu coração. Quando você sorri, você está declarando que ainda tem esperança. Anima-te, Ele fortalecerá o seu coração. Espera no Senhor. Se alguém aqui nessa noite, você quer aprender a esperar no Senhor, você quer colocar a sua vida diante de Deus, fique de pé onde você está.